pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para divulgar um trabalho que foi recentemente publicado pelo nosso grupo aqui na revista Scientific Reports do grupo Nature. Gostaria de enfatizar também a participação importante desse trabalho, além de nós, do professor Mariano, do professor Seridoni da Unesp de Ilha Solteira e também do professor Roberto Eugênio Lagos Mônaco aqui da Unesp de Rio Claro. O título dele é Higgs-like Stiffness and Fractals on the Verge of Phase Transitions. Esse trabalho ele surgiu há alguns anos atrás, proposto pelo professor Mariano de Souza, e nós tivemos aí o privilégio de participar em coautoria desse trabalho. A ideia principal desse trabalho é que, análogo ao mecanismo de Higgs, onde você tem essa geração de massa, na física de altas energias, nós propomos um mecanismo que é chamado de Higgs-like Stiffness, que emerge na vizinhança de transições de fase. A proposta foi feita baseada na chamada teoria de transições de fase de Landau, onde nós temos ali uma expansão da energia livre em termos do chamado parâmetro de ordem, e nós fizemos a proposta que, quando a gente considera a relação entre o parâmetro de ordem e uma grandeza complexa, nós conseguimos escrever a energia livre da teoria de Landau em termos de uma componente real, que é acumulativa, e uma componente imaginária, que é dissipativa, e nós temos uma situação análoga ao o famoso chapéu mexicano, que é discutido no contexto do mecanismo de Higgs. De forma que nós fizemos a proposta que, por exemplo, nós utilizamos um caso de estudo, que é a transição de fase ferroelétrica, que acontece nos chamados condutores moleculares. Como a gente tem ali a formação de uma fase ferroelétrica, a formação dos dipólos elétricos, nós fizemos o que? Quando a gente coloca, no caso o parâmetro de ordem, a polarização elétrica, e nós colocamos ali a constante de elétrica, a parte real e imaginária, nós conseguimos mostrar que não verge da transição, quando os dipólos elétricos estão sendo formados, existe uma dificuldade ou um enrijecimento da reorientação dos dipólos, e isso é análogo ao mecanismo de Higgs e a formação e a geração de massa. E nós também conseguimos conectar isso com as chamadas excitações fractônicas, que estão associadas ao caráter imóvel da carga. Então a gente mostrou, utilizando os experimentos de constante de elétrica que foram feitos aqui, nesse laboratório, nesse quirostato, a parte real da constante de elétrica são da temperatura, como eu disse, como um caso de estudo, para a variante hidrogenada e deuterada de um sal específico molecular, que é o TMTTF2-SBF6. E, como eu disse, esse é apenas um caso de estudo. Nós colocamos ali no artigo várias propostas de como expandir esse conceito de Higgs-like Stiffness para outras transições de fase, uma vez que nós tenhamos a relação entre o parâmetro de ordem correspondente daquela transição de fase e também a sua relação com uma grandeza complexa que está associada ali às propriedades físicas do sistema na transição. E foi assim, muito legal participar desse trabalho. Acho que é uma contribuição muito importante para o contexto de transições de fase, porque embora nós tenhamos a energia livre de Landau, como eu disse, que é uma expansão em termos de parâmetro de ordem, e nós temos a energia livre de Ginzburg-Landau, ou seja, que considera a expansão do parâmetro de ordem mais uma variação espacial do parâmetro de ordem. Não havia na literatura ainda uma conexão entre a teoria de Landau e grandezas complexas ou seja, grandezas reais e imaginárias. Então, eu considero que é um avanço muito importante nessa área e que está conectado com resultados experimentais que foram obtidos genuinamente aqui na Unesp de Rio Claro. Então foi muito legal participar desse trabalho e dou oportunidade aqui para o pessoal falar algumas palavras sobre isso. Obrigado, Lucas. Eu queria primeiro de tudo agradecer ao professor Mariano por essa super oportunidade. Eu queria ressaltar também que tanto eu quanto o Gustavo, a gente entrou no trabalho, tivemos a oportunidade de participar quando o trabalho já estava num estágio bem mais avançado. Então a gente não entrou no trabalho desde o início. Foi algo posterior, com pequenas contribuições, mas ainda assim é uma oportunidade enorme de poder ter pelo menos participado de alguma forma, sabe? Mesmo que com pequenos incrementos ali na realização do trabalho. Como o Lucas disse, eu também vejo que esse trabalho é uma super contribuição para a área de transições de fase, física da matéria condensada, porque também, como o Lucas disse,
a teoria de Landau canônica, né, não incorporava grandezas complexas, ou seja, grandezas que têm a componente real e imaginária, ou seja, grandeza que tem a componente dissipativa. E essa componente dissipativa é sempre presente em materiais reais, ou seja, isso é um caráter, digamos, universal da proposta, de que em materiais reais a gente sempre vai ter o aparecimento dessa componente dissipativa que dá origem a Higgs-like stiffness. E participar desse trabalho foi novamente uma honra. Eu aprendi muita física, foi muito divertido a gente discutindo tópicos novos, a gente teve que se familiarizar, aprender para poder chegar a um consenso. E agradeço novamente ao professor Mariano por essa super oportunidade desse trabalho, que eu acho que é um super trabalho, é um trabalho maravilhoso e foi muito legal participar dele. Ele é uma super contribuição assim, para a literatura e é isso. É super legal. O que eu acho interessante do trabalho é que, por mais que tenha sido usado um caso de estudo, né, para a transição ferroelétrica, ele é uma manifestação universal de transições de fase. Então, desde que a gente tenha em mãos o parâmetro de ordem de uma transição de fase e consiga associar uma grandeza complexa, uma parte dissipativa, uma parte real, isso vai estar presente, a gente consegue descrever matematicamente. Isso aqui é a coisa mais bonita que eu achei incrível, assim, essa ideia do professor Mariano de trazer isso, sabe, para a literatura e essa contribuição enorme para a ciência. Foi realmente muito divertido participar, assim como o Samuel falou. Agradeço imensamente, não tenho palavras para descrever a gratidão que eu tenho pelo professor Mariano de poder, de novo, participar de alguma forma, sabe? Mesmo que minimamente. Eu acho que é muito bacana. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que, embora tenha sido utilizado como um caso de estudo, né, essa proposta ela vai muito além da transição ferroelétrica. Esses condutores moleculares, eles são sistemas muito apropriados para se explorar a correlação eletrônica e são explorados assim, há muitas décadas pelo professor Mariano. Eu tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos também relacionados a isso, no corpo do meu mestrado, iniciação científica, doutorado. E esse condutor molecular em particular, que é a base de antimônio flúor 6, ele foi escolhido a dedo, porque ali acontece uma peculiaridade que na transição, na temperatura crítica, né, a temperatura de ordenamento de carga, existe o que? Inicialmente, em temperatura ambiente, esse sistema é um metal. Quando a gente diminui a temperatura, nessa temperatura crítica, ele se transforma, ele transiciona de um metal para um isolante de Mott concomitantemente com uma fase ferroelétrica. Então nós temos duas transições concomitantes que nós discutimos no trabalho ali. Existem peculiaridades que evidenciam que essas transições elas são fracamente acopladas, mas a gente fez a proposta em cima da transição ferroelétrica. E o que é interessante é que existem outros experimentos, por exemplo, de expansão térmica, NMR, que é a do flúor 19 desses sistemas, que mostram que existe um congelamento dos ânions quando a gente está próximo da transição ou na transição. E isso está em linha com esse enrijecimento do tipo Higgs, né, traduzindo aqui o Higgs-like stiffness, nessa transição ferroelétrica. Então eu gostaria de enfatizar que a nossa proposta está em linha com outras observações experimentais que já foram reportadas na literatura, até pelo professor Mariano e outros grupos, mas que o grupo aqui ele tem uma tradição em explorar esses sistemas fortemente correlacionados, em particular esses são chamados sais de Fabry, que a gente consegue trocar esse contra-ânion, entre aspas, trocar, né, quando a gente faz a síntese eletroquímica, de antimônio flúor 6 para fósforo flúor 6, arsênio flúor 6, e isso vai mudando as propriedades, inclusive o ground state pode ser modificado. Então, é um trabalho assim que envolve uma proposta teórica com resultados experimentais que corroboram essa proposta e que estão em linha com outros resultados também da literatura, que abrem assim uma nova avenida, entre aspas, para se explorar transições de fase em termos de uma componente dissipativa presente, que, como o Samuel falou, era sempre presente. Ou seja, um desvio de um comportamento ideal pela presença da componente dissipativa. Isso é muito bacana e muito importante.
como o pessoal falou, eu reitero, agradeço ao professor Mariano pela oportunidade de participar desse trabalho. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link de acesso ao trabalho que foi publicado alguns poucos dias atrás no Scientific Reports. É um trabalho de Open Access, de acesso aberto, qualquer pessoa pode entrar e fazer download. E no mais é isso. Gostaria de agradecer e desejar a todos, como o professor Mariano sempre diz, boa física, bons estudos, se cuidem e até a próxima.